Olá! A proposta para hoje é fazer uma blusa em manga japonesa. Manga japonesa não é comprida, ela não chega a ir até o cotovelo. Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas ela não é uma manga que chega até o cotovelo. Senão ela seria uma manga morcego, por exemplo. Eu conheço com esse nome, pode ser que a mesma peça tenha outros nomes, dependendo do lugar. Mas, enfim, essa é uma blusa que sai em duas partes. Parte da frente, já com uma partezinha da manga, e a parte das costas também, com essa partezinha da manga. Então, em duas partes eu faço a blusa inteira. Aqui eu preciso de medidas. Costumo tomar a medida de busto. Nessa altura, eu tenho o busto. Se precisa que ela seja um pouquinho mais comprida, eu tomo também a medida de quadril, que seria mais embaixo, para começar a peça de baixo para cima. Mas, geralmente, ela é uma blusa reta, não é muito comprida também. Então, a medida de busto já começo com a mesma quantia de pontos. Preciso também da medida total de comprimento. Então, da barra até em cima, tomo a medida na pessoa ou numa peça que ela traga. Então, desde a barra até em cima, eu tenho o comprimento total. E preciso também do comprimento até a cava. É até aqui, é na axila, que eu meço a altura até a cava. Então, essas três medidas eu vou conseguir fazer a blusinha. Depois que eu tenho a medida, eu faço uma amostra na mesma lã que vai ser feito, na mesma linha que vai ser usada, para testar a regulagem. Se vai ser um ponto trabalhado, eu faço a amostra no ponto trabalhado também. Aqui eu vou fazer em malha lisa, por isso a minha amostra é malha lisa. É uma amostra que eu faço com 40 pontos, 50 carreiras. Esse é um formato básico para calcular a medida que eu vou usar aqui na peça. Se a peça vai ser vaporizada, vaporizo também a amostra, senão deixo ela descansando para medir. Meço o comprimento, anoto. Meço largura e anoto. Essas anotações vão dar para mim a quantia de pontos necessários para fazer a peça e a quantia necessária para fazer as carreiras. Eu já mostrei em vários vídeos, eu deixo na descrição o link de alguns vídeos em que eu mostro como eu faço esse cálculo. Ainda em medidas, eu medi até a axila. Só que 5 centímetros antes do total até a axila, eu vou começar a curvatura. Isso vai formar uma curvatura uniforme sem apertar na pessoa. Não posso começar muito para baixo, porque senão ela fica sobrando ali e fica feio. Não posso chegar fazendo a curvatura somente com 2 centímetros, porque senão ela fica apertada. Aperta a cava. Então, em 5 centímetros antes do total para a cava, eu começo a fazer a curvatura. E essas medidas, eu agora vou para a máquina. Já calculei quantos pontos eu vou colocar na peça, embaixo, quantas carreiras eu chego até a cava, começo em 5 centímetros antes a curvatura, e depois faço a manga, até começar o ombro. É simples, é fácil e é rápido. Nessa blusinha, eu vou fazer 3 modelos de decote. Decote canoa, que é comum para a manga japonesa, decote em V e também outro modelo em decote redondo. Se o vídeo ficar muito comprido, eu divido em 2 partes, mas eu acredito que eu consigo fazer num vídeo só. Quem tem dúvidas, passa o vídeo todo e depois pergunta. Daí fica mais fácil eu responder.
Fiz uma barra de 24 carreiras, 2 carreiras em regulagem um pouquinho maior e aumentos logo após a barra. Eu gosto de fazer esse aumento para ele dar mais volume na malha. Como ela vai ser uma malha lisa, esses 4 pontos de um lado, 4 pontos do outro ficam melhor, acomodam melhor. Então, agora vou seguindo reto até começar o aumento para a manga. Então, eu tenho a medida até a cava, 5 centímetros antes eu começo a fazer o aumento. Até lá eu sigo reto na lateral. Essa é uma blusa que eu estou trabalhando com 2 fios, em linha 2,28, na regulagem 5,2. É uma malha que para mim está perfeita. Se eu mudo a lã, a regulagem vai mudar, as medidas vão mudar também. Então, tudo depende de que tipo de lã você está fazendo e na amostra você consegue determinar todos esses dados. Agora, vou trabalhando somente em malha lisa. Cheguei na altura de começar esses aumentos para fazer a manga. Então, anoto que a próxima parte precisa começar também na mesma altura. E agora, os aumentos vão ser na lateral. Vou chamar um ponto de cada lado. Primeiramente, um ponto de cada lado a cada 2 carreiras. Então, levo o carro, aumento novamente. Até eu completar os 5 centímetros. Consegui os 5 centímetros. Agora, além desses aumentos, eu vou aumentar também muitos pontos ao mesmo tempo. Então, eu chamo para cima a quantia de pontos que eu preciso para dar o comprimento da manga. Cuidando que eu tenho somente 200 pontos na máquina. Então, a manga japonesa fechada, uma blusinha inteira fechada, ela vai precisar desses pontos aqui. Mais do que isso, não comporta na máquina, então teria que ser feito em 2 partes. Mas eu vou chamar uma quantia de pontos para cima e quando eu vir com o carro para cá, enlaço elas. Como eu estou ainda com o fio na direita, chamo a quantia de pontos para cima e enlaço. Para essa peça, chamei mais 10 agulhas para cima. Enlacei o fio, vou para a esquerda e faço o mesmo processo lá.
Como elas ainda estão sem peso, chamo para cima e cuido para que as agulhas todas trabalhem. Começo a contar carreiras aqui também. Agora, vou seguindo reto até o ombro, até o início do ombro. Lembrando que aqui eu preciso começar um pouquinho antes. Se eu tenho a medida do comprimento total, digamos que seja 60 centímetros até o total, eu tenho que começar o ombro antes, uns 3 centímetros antes de completar, porque a manga é mais comprida, o ombro é mais comprido. Isso no caso do decote ser em V ou no caso do decote ser redondo. Deu a medida para eu começar o ombro. Aqui no ombro eu costumo elevar 6 agulhas de cada vez. Estou com o carro na direita, ergo 6 agulhas no lado contrário. Coloco o carro em suspenso. Vou para lá, ergo 6 agulhas aqui também. Para não ter um furinho aqui, passo o fio por baixo da última agulha. Vou para a direita, elevo aqui 6 agulhas e passo o fio por baixo da última agulha quando eu tenho o carro no lado contrário. E assim eu vou fazendo até completar o comprimento total. Quando eu chegar no comprimento total, terminei o meu ombro. Isso no caso de uma blusa para decote redondo ou decote em V. Se o decote for canoa, depende do comprimento desse canoa, porque existem canoas que pegam toda a parte de cima. Existem canoas que pegam desde a pontinha dessa manga. Outros são mais comportados, então depende do comprimento desse canoa. Mas para decote redondo ou decote em V, eu vou seguindo, deixando uma margem aqui no meio de pelo menos 40 pontos, dependendo também do tipo de fio que eu estou usando. Para não ter o furinho, passo o fio por baixo dessa última agulha. Terminei o ombro. Fiquei aqui no meio com 50 pontos e cada ombro com 60. Agora tiro em linha de outra cor, cada parte em linha de outra cor, em separado, não todas ao mesmo tempo. Tiro o decote com linha de outra cor em separado e depois cada ombro também em separado. Para esse modelo, eu vou mostrar duas formas de costura de ombro. Uma delas feita em máquina e a outra em ponto invisível, para ficar um detalhe bem bonito aqui no ombro. Para tirar em linha de outra cor, eu uso aumentar a regulagem um pouquinho, porque às vezes a espessura da linha de outra cor é diferente daquela que está sendo trabalhada. Então, feita a parte das costas,
deixo ela descansando, enquanto eu vou fazer a frente. Para frente, a mesma quantia de pontos, os mesmos aumentos internos aqui. Eu fiz 4 aumentos de um lado, 4 aumentos do outro. Isso deu um volume um pouquinho maior para a parte de malha lisa. Aqui eu comecei com barra na frontura, mas também poderia ser feito uma barra dupla, feita na máquina mesmo, somente em máquina. Segui fazendo reto, fiz os aumentos aqui, para a manguinha, e vou fazer a frente até a altura da manga, porque aqui decidimos o decote. Um vai ser feito em decote em V, o outro em decote redondo e o outro em decote canoa. Estamos na frente, chegamos no momento de começar os aumentos para a manga. Aqui eu também decido que tipo de decote eu vou fazer. O primeiro vai ser o decote em V. Para o decote em V, eu posso fazê-lo no comprimento que eu quiser, bem comprido, começando agora, antes de iniciar a manga mesmo. Começamos o decote em V. Agora ele fica um decote bem grandão. Posso começar junto com a manga ou posso começar mais para cima. Então, até lá, aumento um ponto num lado, um ponto no outro, a cada 2 carreiras. Do início dos aumentos para a manga, de um ponto de cada lado, até agora que eu vou elevar 10, enrolar, foram 24 carreiras, o que equivale a 5 centímetros do meu trabalho. Aqueles 5 centímetros da curvatura para o início da manga. Agora, vou começar também o decote. O primeiro modelo vai ser em decote em V. Vou deixar metade da máquina em suspenso. Posso também tirar em linha de outra cor, dependendo do ponto que eu esteja fazendo aqui. E começar o decote em V. Se está com pontos em suspenso, preciso do carro em suspenso também. Mas essas agulhas de início precisam trabalhar, então levo elas para baixo. Não tem força suficiente ainda, chamo para cima e levo para que o carro consiga trabalhar. Começo a marcar carreiras aqui também, para o comprimento da manga. E também as diminuições do decote em V. Eu vou fazer diminuições mais para dentro, de um ponto a cada 4 carreiras. Até sobrar 60 pontos, que é o que eu tenho de ombro. Eu já fiz a parte das costas, então, para as costas, deu 60 pontos. Nesse modelo, que é em decote em V.
E começo o ombro também. Da mesma forma que foi feita a parte das costas, para não ter um furinho aqui no ombro, nas elevações dos pontos para ombro, passo o fio por baixo da última agulha. E agora tiro em linha de outra cor. O outro lado eu faço também o mesmo processo. Para o decote em V, eu coloquei metade do decote a partir do início dele na frente, achando as laçadinhas, e a parte das costas. Um lado fica com a parte das costas, o outro fica somente à frente. Marco a quantia de pontos que eu achei aqui na parte da frente para que o outro lado tenha a mesma quantia. Aqui eu vou fazer um biquinho. O detalhe da costura, ele fica nessa parte aqui perfeito. Então, essa é uma forma de fazer, existem outras. Aqui eu vou fazer uma barrinha dupla apenas na máquina. Poderia ser qualquer outro tipo de acabamento também. Na playlist Acabamentos, você encontra uma infinidade de opções para acabamento aqui. O que eu queria mostrar, o detalhe, todos os pontos da parte do decote e das costas, eu voltei para a máquina. Porém, eu acho muito grande, a quantia aqui são 50 pontos. É grande demais para um acabamento duplo. Então, o que eu costumo fazer é acumular pontos. Acumulei 9 pontos. Agora eu levo as agulhas vagas para o final. E esse acabamento, ele faz uma curvatura melhor no pescoço, acomoda melhor na pessoa e fica bem bonito, perfeito. No acabamento, diminuo um pouco a regulagem. Vou para 4.1. Faço uma carreira. Aqui no lado do decote da frente. Com um transportador maior, não com o de 1. Diminuo um ponto. Para dentro. Faço uma carreira, diminuo mais um ponto.
A cada carreira eu vou diminuindo um ponto no decote, para dar o formato do decote em V. Na 7ª carreira, eu diminuo um ponto aqui e aumento a regulagem. Vou para uma regulagem bem alta, para fazer uma marcação. Volto na regulagem que eu estava trabalhando. E agora, ao invés de diminuir, eu vou aumentar. Pego o transportador, levo para fora os 3 pontos que eu usei, acho um ponto na carreira de baixo e preencho o furinho. Fiz uma carreira, levo 3 pontos para baixo e acho um para preencher aqui. Último aumento, e eu tenho a mesma quantia de carreiras que eu tinha embaixo, em cima, com uma marcação no meio. Tiro em linha de outra cor e recoloco os pontos da outra parte na mesma quantia de pontos que eu achei aqui. Faço o biquinho dessa forma, diminuindo e depois aumentando. Para na costura, quando eu viro esse acabamento, na costura eu também acerto o biquinho. Costurando então o decote em V, venho pelo lado direito do trabalho primeiro, pego uma carreira num lado, no último ponto, uma carreira no outro. Precisa coincidir a carreira em regulagem mais alta, que é o meio desse acabamento. O detalhe das diminuições mais para dentro, aqui no acabamento, fica muito bonito. Cheguei na metade, continuo até chegar na linha de outra cor. Costuro o acabamento, pegando um ponto embaixo, um ponto em cima.
Eu faço um ponto chuleado, poderia ser o caseado também. Pego um ponto embaixo, um ponto em cima. Fios assim eu deixo por dentro do acabamento quando ele é duplo. E aqui o decote em V. Aquelas diminuições de 9 pontos que foram feitas nas costas é para dar essa curvatura aqui, olha. Sem as diminuições internas, o acabamento ficaria em pé. Ele não acomoda, ele não faz a curvatura muito bem. Isso porque eu tinha 50 pontos deixados para a nuca, diminuir 9. Se são muito poucos pontos, diminuir ainda ele acaba repuxando as costas. Então, tudo tem a ver com a quantia de pontos que sobrou ali para nuca. E o biquinho do acabamento em V, com esse detalhe das diminuições, fica muito bom. Esse, então, é o decote em V feito para manga japonesa. Agora, nós vamos fazer decote redondo. As costas permanecem o mesmo formato, muda apenas a parte da frente. Então, eu vou desmanchar e colocar em decote redondo junto com vocês. Coloquei de volta, então, os pontos na altura do início da manga, onde são enrolados os pontos. Isso porque estamos na parte da frente. A parte das costas é igual a que já tinha sido feita. Agora é decidir que tamanho de decote eu quero. Mais curtinho ou mais cavado, parecendo um decote em U. Essa é uma blusa para verão. Então, um decote mais cavado também poderia ser feito numa blusa assim. Eu tenho 80 carreiras desse início até o começo do ombro. Então, vou decidir fazer o decote em metade dessas carreiras. Quando eu chego em 40 ou até 30, vou fazer mais para baixo. Em 30 carreiras, começo a fazer o decote. Cheguei em 30 carreiras, agora começo o decote. Estou bem centralizado com o trabalho, ergo a metade, conto os 60 pontos que eu preciso para o ombro. No meu caso aqui foram 60 pontos deixados para ombro na parte das costas. Então, esses eu não posso mexer para o decote. $60 e mais 8, que são os pontos que eu costumo deixar para o arredondado. Se tem muito ponto e quer deixar mais do que 8, serão os 8 a serem erguidos para fazer o arredondado. Os demais são a base do decote. Então, a base do decote eu trago também para cima. Coloco o carro em suspenso e vou para a esquerda, sempre levantando uma agulha para fazer o arredondado. Terminei de elevar essas 8 agulhas, sigo reto até o total de carreiras para o ombro.
8 elevadas. Agora é seguir reto tanto no decote quanto na cava. Começo o ombro. E para não ter o furinho na costura, passo o fio por baixo da última agulha. O lado esquerdo, da mesma forma, baixo os pontos para ombro e os pontos que vão ser elevados. Os demais ficam para a base do decote. A troca de fios eu vou fazer na esquerda, para não ter fios aqui no decote. E o carro precisa ultrapassar o marcador de carreiras para contar. E agora seguir reto até o ombro, executar o ombro da mesma forma e nós temos a parte da frente pronta. Só faltando o acabamento. Para esse decote redondo, a sugestão que eu tenho é um enroladinho, mas pode ser uma barra dupla, como foi feito o decote em V, pode ser voltar os pontos para a frontura e fazer um canelado igual ao início, pode ser uma garra, simplesmente um tubular, feito somente em máquina ou feito em máquina e frontura. Enfim, existem muitas possibilidades de acabamento, estou dando uma sugestão. Outras sugestões tem na playlist Acabamentos. Aqui coube as costas e a frente, então coloquei as duas partes para sair tudo junto, o acabamento. Na parte das costas, acumulei os 9 pontos, igual ao foi feito no decote em V. E se tiver muitos pontos na base do decote, também dá para acumular pontos aqui, para deixar ele mais arredondado, ficar um acabamento melhor, mais firme na base. Trabalho em malhas lisa, na mesma regulagem que foi feito a blusa. Fiz 15 carreiras, aumento a regulagem, faço uma carreira e remalho sem fio. O remalhado sem fio para esse acabamento fica melhor. Assim, o acabamento vira, fica enroladinho e fica um detalhe bem bonito, bem discreto. E pode ser feito apenas na máquina.
E aqui o acabamento enroladinho. Fica muito bonito no pescoço. Ele é simples de fazer e rápido também. Acomoda bem tanto as costas quanto a parte da frente. Esse é um decote médio. Ele poderia ser um decote U, também feito com um acabamento enroladinho. Ou um decote mais junto no pescoço. Mas como é uma blusa para ser usada em tempos quentes, esse tamanho de decote está ideal. Como estamos também com os pontos tirados em linha de outra cor, eu vou mostrar duas formas que eu costumo fazer a costura. Uma delas é em ponto invisível, com agulha de tapeçaria, e a outra é recolocando os pontos para a máquina e fazendo uma carreira em remalhado, para juntar um lado com o outro, já na máquina. Para costurar na máquina, com um tricô mesmo, eu volto uma parte com o direito para mim e a parte seguinte com o avesso para mim. E para remalhar na máquina, para não formar uma carreira grosseira aqui dentro, pego um fio em separado e vou apanhando os dois pontos que foram postos, o do lado da frente e o do lado das costas. Apanho os dois dentro do remalhador e faço o remalhado com eles. Nem muito folgado, nem muito apertado. Essa é aquela agulha em que foi passado o fio por baixo. Então, ela tem 4 laçadas, 2 pontos e 2 laçadas. Preciso apanhar todas essas dentro do remalhador, fica bem duro de passar, e depois puxo. Essa é uma das possibilidades de costura em ombro assim, mas precisa ser tirado em linha de outra cor, para daí colocar na máquina e remalhar dessa forma. Aqui novamente aquela agulha com pontos e laçadas, e eu preciso apanhar todas elas. Depois tiro da máquina e observo também a tensão, se não está muito repuxado. E caiu. Se não está muito repuxado ou se não está muito folgado. E pelo direito eu tenho o ponto costurado. Eu vou chegar até no fundo e já mostro com a agulha de tapeçaria fazendo em ponto invisível. Em costura invisível, de preferência do decote em direção à manga, apanho um ponto de um lado, volto para o ponto anterior, fazendo uma imitação do ponto malha mesmo. E sempre a tensão dele que seja igual a do tecido, nem muito repuxado, nem muito folgado, porque senão a invisível ela aparece. Essa costura é feita pelo lado avesso do tecido.
E aqui aquela agulha em que acumulava a laçada por baixo do ponto, eu preciso pegar dos dois. Venho para esse ponto de cá. Agora o ponto da frente também tem a laçada. Então, apanho o ponto e a laçada juntos e volto naquele anterior. E aqui o resultado das costuras em remalhado e em ponto invisível. Eu particularmente prefiro o ponto invisível, mas o remalhado na máquina, costurando os dois lados da blusa, também é uma opção. E o decote redondo com acabamento assim, enroladinho, fica muito bom. Se assenta bem e forma esse detalhe do arredondado também na parte da nuca. Então, essa é a segunda forma que eu faria decote em uma peça com manga japonesa. Agora, a última opção que eu sugiro é em decote canoa. Existem várias formas de decote canoa. Ele totalmente reto na parte de trás e somente arqueado na parte da frente, ou tanto a frente quanto as costas arqueado um pouquinho, ou ele bastante arqueado na parte da frente e um pouquinho arqueado na parte das costas, formando mais ou menos esse desenho da lista aqui, que ele acomoda muito bem para verão e também para inverno. No caso, essa é uma blusa para verão, manga japonesa para verão. Mas em outras blusas, manga reta ou manga redonda, ou até a manga morcego, também combina com decote canoa. Voltei os pontos para a máquina. Agora, para fazer o decote canoa, esse modelo que eu escolhi, eu vou deixar poucos pontos elevados aqui para ombro. O restante vai ser todo o decote canoa. E o acabamento também vai ser de ponta a ponta. O acabamento pode ser feito na frontura, levando os pontos para a frontura e máquina e frontura, colocando o pente, fazendo uma barrinha igual a que foi feita no início. Mas eu vou fazer esse remalhando. Para quem não tenha a frontura e queira também fazer um acabamento em cima, parecendo uma barrinha simples, também consiga fazer. Aqui eu vou elevar 10 agulhas. No lado esquerdo, trago o carro em suspenso. Fio por baixo. Elevo 10 agulhas no lado direito. Fio por baixo. Vou fazer duas elevações de 10 pontos. O restante vai ser o decote canoa. Baixo esses pontos da direita. Tiro o carro do suspenso. Diminuo a regulagem, porque aqui eu vou fazer a barrinha e preciso de uma regulagem menor. Eu vou para 4, cuidando para que todas as agulhas trabalhem.
Fiz 18 carreiras em regulagem bem apertada. Agora, seleciono de acordo com aquela barra que foi feita embaixo. Aqui foram feitos 2 por 1. Seleciono. Desço o ponto a quantia de carreiras que eu fiz para o acabamento. Aqui foram 18. Então, primeiramente, eu vou contar 18. Depois, as outras é só seguir na mesma carreira. Coloco o remalhador pelo avesso no ponto. E eu vou remalhar de 2 em 2 carreiras. Coloco 2 dentro do remalhador, uma carreira fica junto com o ponto e a outra remalha. Chegando em cima, deposito na agulha. Agora é só descer acompanhando a mesma formação aqui, a mesma carreira embaixo. Desço o ponto com cuidado, coloco o remalhador já no ponto. E começo a remalhar novamente. Esse é um decote canoa que as costas é praticamente reta. Ele poderia ser mais ovalado, mais canoa mesmo, também na parte das costas. Depende do modelo que você queira. Eu vou remalhar todas elas e já coloco a frente para fazer um decote mais baixo na frente. Para a parte da frente, o decote, a profundidade desse canoa depende do que a cliente queira, ou mais decotado ou mais careca. Aqui eu vou fazer faltando 14 carreiras. Aqui então, terminei em 66 carreiras, ergo metade dos pontos, carro fica em suspenso. Eu vou erguer primeiramente 6. Não me importo com o furinho, mas caso queira que ele seja preenchido, é só passar o fio por baixo da última agulha. Depois eu vou erguer 4. 6 novamente. 4. Assim ele fica um decote mais ou menos ovalado. Poderia ser de 5 em 5, que dava o efeito igual. Só não posso passar das 80 carreiras aqui. Agora, 6. Mais 6. Outras 6. E agora começo o ombro também. Para o ombro, eu ergui na parte das costas 10 agulhas de uma vez só. Aqui eu vou erguendo de 6 em 6 agora até o final.
Foram 20 pontos que eu deixei nas costas e ombro, baixo, tiro do suspenso, vou com o carro para a esquerda. Aqui aconteceu um nó porque eu estou fazendo o reaproveitamento. Foi desmanchada a parte do decote da frente, do decote em V também. Então, estou aproveitando a mesma lã, mas em peças originais mesmo, que vão ser para cliente, eu não deixo o nó dentro, eu puxo ele para fora. Novamente, ergo a metade dos pontos, coloco em 66 carreiras o marcador de carreiras. Carro fica em suspenso. Seis agulhas. Depois 4. Reduzo a regulagem. Estava sendo trabalhada na 5.2, vou para 4. Tiro o carro do suspenso. E agora vou fazer o acabamento. Então, foi reduzida a regulagem para ficar um acabamento mais firme, como foi feito as costas. Só que esse ponto mais apertado pode falhar. Então, observo as carreiras e vou contar as carreiras também a partir daqui. Foram 18 carreiras de acabamento. Agora seleciono 2 por 1. A agulha que veio para cima, solto o ponto, conto 18 carreiras para baixo e remalho de 2 em 2, como foi feito a parte das costas. A primeira eu solto para contar, depois as outras é só acompanhar a linha. E aqui o resultado do nosso decote canoa bem amplo. Costurei num lado, apanhando pontos do remalhado de cá, das frentes e das costas. Costurei os 20 pontos que foram deixados para ombro. Poderia ter avançado um pouquinho mais para não deixar um decote tão amplo, que não ia interferir muito, porque foram elevações de 10 em 10 agulhas. Isso eu consigo fazer. A cliente achou muito caído, porque ele pode cair do ombro. Eu posso avançar com a costura, sem problema. Não precisaria desmanchar a peça para refazer o ombro. No outro lado, eu sobrepus. Aqui a ideia é colocar botão, ou um enfeite, ou mesmo costurar. Dar uns pontinhos para costurar, fechar. O ombro sobreposto,
ele fica com outro detalhe. Posso sobrepor da frente para trás ou de trás para frente e colocar o botãozinho. E depois fazer o acabamento da manguinha aqui, costurando as duas abas do acabamento, colocando junto. Essas foram, então, as 3 formas que eu faria de decote para uma blusa japonesa, com manga japonesa. É uma blusa fácil de fazer, rápida de fazer, e os detalhes do acabamento você pode variar. Aqui nós demos algumas opções. Na playlist Acabamentos você encontra muitas outras. Nossas ideias para hoje, então, são essas. Bom trabalho!